Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fraturas por avulsão em cães filhotes. Então a gente vai entrar no assunto de por que elas acontecem, como diagnosticar, como tratar esse tipo de fratura. Bom, então para começar, falando sobre o assunto de fraturas por avulsão, a gente vai começar aqui pela definição. Então, o que seriam fraturas por avulsão? Nada mais, pessoal, do que fraturas onde acontece um destaque, né, do fragmento ósseo, onde há uma tração do fragmento ósseo. Então, esse tipo de fratura é muito comum em apófises, que seriam locais onde os ligamentos e tendões eles estão inseridos. Para isso, nós temos aqui uma imagem onde mostra, né, a região da tuberosidade da tíbia, onde está inserido o tendão patelar, que ele tem origem aí na musculatura do quadríceps. Então, aqui, neste tipo de fratura, a gente tem o tendão patelar tracionando a apófise aqui da tuberosidade da tíbia, fazendo uma fratura por avulsão, então, da tuberosidade da tíbia. Então a gente tem aqui uma força de tração que fez com que acontecesse um destaque aí desse fragmento ósseo. Esse tipo de fratura é muito comum em cães jovens, então em filhotes, porque esses cães eles têm as linhas de crescimento abertas. Então, nas linhas de crescimento, nós temos pontos de fragilidade óssea e neste tipo de fratura, a força do ligamento, né, ou tendão que está inserido na apófise faz com que a linha de crescimento tenha uma resistência menor e avulsione, né, tracione essa, essa apófise e faça com que aconteça a fratura, né? Então, o esqueleto jovem tem muitos centros de ossificação, então as fises, as placas de crescimento estão com menor resistência, ainda estão abertas, e aí esse tendão, esse ligamento faz com que ocorra essa avulsão, tá? Então, falando sobre as causas, esse tipo de fratura geralmente está relacionado com algum tipo de trauma. Então, pode ser um atropelamento, pode ser uma queda, pode ser uma corrida mais brusca, mas o que a gente vê na rotina, que é o mais comum, são saltos. Então, é comum um animal pular do sofá, pular da cama e ter esse tipo de fratura, porque a musculatura faz aí uma força de tração aqui e avulsiona a apófise, tá? Para a gente conseguir dar o diagnóstico deste tipo de fratura, a gente consegue através do raio-x simples, então do exame de imagem em duas projeções. Quando acontece, por exemplo, aqui na região da tíbia, a gente consegue através de uma projeção médio-lateral, igual a gente está vendo aqui, e também de uma projeção crânio-caudal, tá? Então a imagem, a radiografia simples, ela permite que a gente avalie o fragmento ósseo deslocado, permite a gente ver também um edema, né, de tecidos moles. Então tudo isso é possível ver na imagem. Mas alguns fatores, como também a história clínica do paciente, podem fazer você suspeitar desse tipo de lesão. Então, um trauma agudo, então, de repente o animalzinho sofreu um trauma, fez um salto brusco, caiu de algum local, começou com uma claudicação súbita, tá? Uma incapacidade de apoio, então potência funcional aí da perninha, você pode suspeitar, né, em um filhote desse tipo de fratura. No seu exame físico, então antes de você pedir o raio-x, pela palpação, né, ao palpar essa região, você consegue sentir uma dor, um aumento de volume e em alguns casos até uma crepitação. Então esse fragmento você pode sentir ele se deslocar. Tá? Então é comum que tenha uma perda também da função muscular associada. Esse animalzinho não consegue é, pisar, não consegue utilizar a musculatura por conta da inserção da musculatura, ela está comprometida. Tá? Os locais, né, então as regiões mais comuns que a gente encontra fraturas por avulsão,
Acho que essa é a mais clássica, né? A que eu trouxe a imagem aqui para vocês, que é a fratura por avulsão da tuberosidade da tíbia, causada pelo tendão patelar, mas nós também temos fraturas por avulsão do trocânter maior, da crista ilíaca, do calcâneo, da espinha isquiática, do olecrano, tá? Temos também do acrômio. Então existem vários locais em que fraturas por avulsão podem acontecer, tá bom? Geralmente, a mais comum, pelo menos a que eu pego na rotina, é a avulsão da tuberosidade da tíbia e do olecrano também já aconteceu algumas vezes de aparecer, tá? Esse tipo de fratura pode ser tratada de forma conservadora em alguns casos. Então, a partir do momento em que nós temos um fragmento muito pequeno, estável, então você não sente ele se movimentar, né? Então ele tem pouco deslocamento, é possível tentar tratar de forma conservadora, tá? Então, se o animalzinho está andando, né? Tá com um desconforto, mas ele é leve, você pode tentar fazer um repouso, uma analgesia, né? Anti-inflamatórios, uma restrição de exercício e até uma bandagem conforto para ele se movimentar menos e sentir menos dor. Você pode tentar fazer, tá? Mas na rotina clínica, a maioria desses casos acaba sendo cirúrgico. E um dos motivos é por ter um deslocamento bem significativo do fragmento. Então a gente acaba vendo esse fragmento bastante deslocado, que nem nessa imagem, e acaba tendo que fazer cirurgia, tá? A cirurgia, ela permite ter uma maior estabilidade aqui do fragmento e, né, o retorno da função muscular e permite, né, que a gente consiga trazer o paciente à função do membro um pouco mais rápido, tá? Para fazer esse tipo de cirurgia, existem algumas técnicas possíveis. A mais comum delas, tá? Então, para fraturas de avulsão, é a banda de tensão, que evita, né, a gente consegue anular essa força de tração. Na banda de tensão, geralmente a gente coloca então alguns pinos e ancora com um fio de aço, com uma cerclagem. Esses pinos, tomar um pouco de cuidado, né, para não acontecer igual nessa imagem aqui, eles passarem muito do outro lado aqui para não machucar a musculatura, tá? E também para não ficar muito comprido aqui, para não machucar muito a, os tecidos moles, tá? Mas em geral é uma técnica que dá bastante estabilidade para fraturas por avulsão. Esse tipo de implante é interessante remover depois, ao meu ver, tá? Porque isso gera um certo desconforto para o animal. Então, após a cicatrização, fazer a remoção desses implantes e cerclagem, ela tem um risco de quebra com o tempo. Então, eu particularmente gosto de sempre estar removendo, tá? Esse tipo de cirurgia também pode ser feita com parafuso, ao invés da banda de tensão, mas em geral a banda é a técnica que ela é mais comum na nossa rotina, tá? O prognóstico desse tipo de lesão é bom, é favorável, então os cães jovens eles tendem a se recuperar muito rápido. A gente tem uma alta capacidade de cicatrização e remodelação do osso em pacientes jovens, então eles se recuperam muito rápido mesmo. E essa recuperação funcional e completa acaba acontecendo na maioria dos casos. Tá? Então, quando tiver um deslocamento significativo, eu costumo recomendar a cirurgia, porque eles têm um retorno à função muito bom. Tá certo? E quais seriam os riscos, né, se a gente não tratar uma fratura por avulsão com um deslocamento significativo como essa imagem aqui? Geralmente, o risco ele está associado a deformidades ósseas
Então nós temos o paciente, como ele está com linha de crescimento aberta, ele acaba crescendo e desenvolvendo um osso mais tortinho, né? Então é comum que esses pacientes acabem desenvolvendo depois uma luxação de patela, enfim, podem ficar com algum tipo de déficit funcional permanente se não corrigido. Então, por ser uma cirurgia em que o retorno à função é muito bom, eu particularmente acabo indicando cirurgia na maioria dos casos em que tem um deslocamento significativo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.